Ei, gente, tudo bem? Conversar um pouquinho com vocês a respeito de taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros da economia. Se ficar alguma dúvida, algum comentário ou algo que vocês queiram que eu aprofunde, pode deixar aí nos comentários ou me chamar no privado, não tem problema. Vou tocando aqui, se eu cometer algum erro, vocês me desculpem, mas vamos lá. Tô com minha colinha aqui também. Antes de eu falar da taxa de juros exatamente, eu tenho que falar o que é o Banco Central. O que é o Banco Central? O Banco Central é uma autarquia federal. E qual que é a missão do Banco Central? Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Mas como assim assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda? Quem viveu na década de 80, 90, sabe como é ruim, danoso a economia viver num ambiente inflacionário. Por quê? Porque você não consegue se planejar, você não sabe quanto a moeda vai estar valendo daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então fica muito difícil o planejamento. E o Banco Central quer fazer exatamente isso, ele quer que a moeda mantenha o valor de compra dela ao longo do tempo. Então, no Brasil a gente tem um sistema que é o sistema de metas de inflação. E como que funciona esse sistema de metas de inflação? A gente tem o Conselho Monetário Nacional, que define qual vai ser a inflação que o Banco Central tem que perseguir. Através disso, o Banco Central vai usar os seus instrumentos, né, para perseguir essa inflação. No ano de 2020, exemplo, o Conselho Monetário Nacional tinha definido previamente já que seriam de 4% a inflação que o Banco Central tinha que perseguir. Então, dessa maneira, o Banco Central vai usar alguns instrumentos. O mais utilizado pelo Banco Central é a taxa de juros básica. Por que taxa de juros básica? É a Selic. Vou explicar depois, na verdade, por quê. A Selic. E como é que funciona? A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária... o que é o Comitê de Política Monetária? É um comitê que reúne a cada 45 dias, que é composto pelo presidente e os diretores do Banco Central. Eles definem, nesse comitê, nessas reuniões, qual vai ser a taxa de juros básica da economia, que é a que a gente chama de taxa Selic. E isso sempre visando perseguir a inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, qual que é a importância disso? Mas qual que é a importância disso, Lucas? O que isso influencia na minha vida? Vamos lá. Por que eu falei que é a taxa de juros básica? Por que ela é a taxa de juros básica da economia? Porque ela vai ser a menor taxa de juros praticada. Porque ela é uma taxa de juros que o governo, como ele tem o menor risco do mercado, é mais difícil um governo quebrar do que um banco, do que uma empresa, se você for emprestar. Então, ela vai ser, a gente sabe, né? Maior risco, maior retorno. Menor risco no governo, menor retorno. Então, ela vai ser a menor taxa de juros. No caso, se o governo não tiver dinheiro, ele vai fabricar dinheiro, porque ele pode fazer isso. Claro que isso tem muitos danos à economia, depois a gente pode entrar um pouquinho nisso. Mas fala assim, Lucas, ainda não entendi, por que isso importa? Isso importa para quem está na Bolsa de Valores, para quem investe, eu não quero saber disso, não. Isso é muito importante, por quê? Isso influencia, gente, ali naquele investimento de uma senhorinha que colocou todo o dinheiro na poupança, influencia diretamente na poupança, isso influencia no crédito. Como assim no crédito? No cartão de crédito, juros de cartão de crédito que as pessoas pagam, diretamente influenciado por isso, no financiamento do carro, de casa e principalmente, gente, uma coisa que é muito importante, isso influencia o emprego. A gente vê essas taxas de desemprego tão altas no Brasil, isso influencia diretamente no emprego. E como que o Copom faz isso? Se o Copom, o Banco Central, sobe a taxa de juros, isso desestimula que as pessoas tomem crédito, que os empresários peguem crédito, invistam, que as pessoas comprem, que as pessoas financiem um carro. Percebe como que quando os juros é muito alto, as pessoas vão consumir menos?
Agora, quando os juros desce, quando os juros é menor, o Banco Central vem e diminui os juros, o que ele está falando? Ele está querendo estimular o consumo. Então as pessoas vão ver que os juros são mais baratos, elas vão querer pegar crédito para investir, criar uma empresa, contratar emprego, elas vão pegar crédito para comprar um carro, elas vão pegar crédito para comprar uma casa, e isso gira a economia. E outro ponto importante para a gente ver nisso é a questão da dívida pública. Eu vou entrar na dívida pública com certeza depois, porque é um assunto muito importante, eu acho que a gente vê muita coisa aí que não faz muito sentido. Mas por que isso influencia na dívida pública? Porque a taxa de juros, a Selic, ela influencia diretamente ela baliza a taxa de juros da dívida pública. Não todos os títulos da dívida pública, porque tem alguns títulos pré-fixados, que já foram fixados lá atrás, tem alguns títulos pós-fixados, que dependem da inflação também, mas ela baliza a dívida pública. Então, eu fiz um exemplo para vocês. Entre 2014 e 2015, a gente tinha mais ou menos uma taxa de juros, essa Selic, em 14,25% ao ano. Hoje está em 2% desde ontem. Isso, eu fiz uma projeção em 5 anos de taxas de 14,25% ao ano, uma dívida de 100 vai para 194%. 194%. E uma dívida de 2% em 5 anos vai para 110%. Percebam a diferença que tem de juros. Uma viraria 194 e a outra viraria 110. Então, os juros são muito diferentes. Pensando nisso na dívida pública, igual eu falei, é muito mais complexo que isso. Nós vamos entrar nessa seara, mas o dinheiro que vai pagar os juros da dívida pública é o meu dinheiro de imposto, o seu dinheiro de imposto é o dinheiro de imposto do país. Então, quando os juros são muito altos, a dívida vai aumentar muito mais rápido. É claro que, gente, a gente tem que olhar algumas coisas, como o tempo, a extensão da dívida pública e o tamanho da dívida pública comparado ao PIB. Isso a gente vai entrar depois. Mas um juros muito alto, ele influencia, como eu mostrei para vocês, no consumo, no crédito e na dívida pública, os nossos tributos, porque se a gente tem que pagar muitos juros, a gente não sobra dinheiro para investimento, não sobra dinheiro para educação. Claro que a gente sabe que tem uns mínimos, na verdade a gente não está pagando a dívida pública já faz alguns anos no Brasil, os juros a gente só está fazendo rolagem. Então, essa é a importância da taxa Selic na nossa vida, 2%, nós chegamos ontem, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa algum comentário aí embaixo, e é isso, gente. Obrigado.